Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à reflexão do Santo Evangelho, da liturgia da Palavra, deste domingo, solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos o mistério fundamental da nossa fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade, Deus, Uno e Trino. Depois de celebrarmos o Advento e o Natal de Nosso Senhor, obra trinitária, depois de celebrarmos a Quaresma e a Páscoa, obra da Trindade, depois de celebrarmos também a Ascensão e Pentecostes, obras da Trindade, aqui estamos no primeiro domingo depois do retorno do tempo comum, o domingo dedicado à celebração da Santíssima Trindade. Obviamente, toda a fé cristã é uma fé trinitária, mas nós reservamos no retorno deste tempo comum um domingo para celebrarmos a Santíssima Trindade e assim recomeçarmos este tempo ordinário na vida da Igreja, relembrando que é fundamental a marca da Trindade em nós, é fundamental a presença da Trindade para vivermos este tempo ordinário, para colocarmos em prática a ação do Senhor, as solenidades que celebramos na vida cotidiana, para trazermos para a nossa história o sinal do amor trinitário. Queridos irmãos, antes de tudo é preciso lembrar que esse vídeo, essa nossa reflexão, não é uma aula de teologia, uma aula sobre a Santíssima Trindade. Nós podemos, de fato, entender o sentido do mistério, mas jamais nós vamos compreender o mistério por completo. O mistério por completo, o mistério pleno da Trindade, só será possível de ser compreendido no céu. Somente no céu compreenderemos aquilo que na terra a nossa racionalidade, a nossa mentalidade não pode conseguir. Em primeiro lugar, então, entendamos que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério. Em parte nós conhecemos e conhecemos aquilo que nos foi revelado e conhecemos aquilo que é necessário para a nossa salvação. E em parte não conhecemos. Conheceremos quando chegarmos no céu, quando habitarmos no coração da Santíssima Trindade. Nós não podemos também falar da Santíssima Trindade como se fosse um teorema de Pitágoras ou um quebra-cabeça, mas é preciso olhos e coração de um ser que ama para tentar tocar o mistério do Deus unitrino, o mistério do Deus amor. Nós aprendemos no Catecismo da Igreja Católica, desde criança, nós aprendemos também naquele catecismo antigo, o Catecismo de São Pio X, qual é a definição de Deus. E é importante que saibamos qual é a definição da Trindade, do Deus unitrino. Não são três deuses, um só Deus em três pessoas, de mesma divindade, de mesma dignidade, de mesma natureza, de mesma vontade. Mas o que é então que difere no coração da Trindade? A missão de cada pessoa. O Pai envia, o Filho envia e é enviado. O Espírito Santo é o enviado do Pai e o enviado do Filho. Assim nós vamos compreendendo um pouco mais aquilo que pode ser compreendido e aquilo que é necessário para a nossa salvação. Mas para bem celebrarmos a Santíssima Trindade, mais do que nunca é importante nós compreendermos o que não é Deus, o que Deus não é. Porque às vezes nós caímos na tentação de criarmos fantasias e imagens de coisas que não pertencem a Deus ou então de um Deus que não existe. Quantas vezes nós não pintamos Deus como se fosse um carrasco, um vingador, como se fosse um ser que impõe castigos e penalidades aos seus filhos? Aí confundimos o Deus amor com um Deus censor. Será que achamos que Deus é um ser que ama, mas que deseja o nosso sofrimento? Será que nós achamos que Deus é um ser onipotente, mas que usa este poder, essa onipotência para castigar? Será que nas nossas imagens de Deus nós pensamos que Deus é uma máquina de favores ou então um ser para destruir os meus inimigos? Ou será que nós pensamos que Deus é uma divindade a quem eu devo agradar, porque se eu não agradar a essa divindade, eu estarei em meio a uma desgraça? Às vezes são essas as imagens que nós temos de Deus, mas todas essas imagens são horríveis e vão atrapalhando no nosso relacionar-se com Deus. Jesus,
Jesus Cristo, nosso Senhor, vem exatamente para derrubar nossas pequenas e mesquinhas ideias acerca de Deus e para revelar a verdadeira face de Deus. Lembremos que Jesus Cristo é a face visível da Trindade. É a Trindade que se dá a conhecer, que habitou a nossa história, tocou a nossa realidade, santificando a nossa realidade, nos toma pela mão e nos eleva para o céu, nos faz possível o reino dos céus. Então compreendamos, a Trindade é relação de amor, a Trindade é pura comunhão. O Pai quer a salvação para todos, para cada um de nós. O Filho traz esta salvação, o Espírito torna esta salvação viável, operante, viva em nós. O Espírito Santo, queridos irmãos, derrama em nosso coração tudo o que está dentro do coração do Filho e que é tudo o que está dentro do coração do Pai. Foi assim que ouvimos no Evangelho da missa de hoje, no Evangelho deste domingo. Ou seja, a Trindade é pureza, puro amor em si e amor que se comunica. Há um amante, há um amado e há o amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há Deus e Deus é amor. Por isso não é errado dizermos que a Trindade é puro amor. O que este mistério vital, o mistério da Santíssima Trindade, então me diz? O mistério trinitário me diz sobre a minha essência. Nós estamos na Terra para conhecer, amar e servir a Santíssima Trindade. Dela viemos e para ela voltaremos. Se eu não vivo assim, se eu não vivo conforme esta realidade, eu me perco como pessoa, não me realizo como pessoa. Quem rompe com a Trindade, quem se separa da Trindade, está fadado a uma infelicidade, tanto aqui quanto depois daqui. Uma infelicidade nesta terra, como a perda da felicidade eterna, como a perda do céu. Quem rompe com a Trindade está fadado à morte eterna. Por quê? Justamente porque Deus é comunhão. E quando eu vivo fora da comunhão, eu estou vivendo o vazio da ausência do amor. Se eu estou fora da comunhão, estou fora do amor. E sem amor, nada vive, nada sobrevive. Deus, queridos irmãos, ao nos revelar a Santíssima Trindade, nos revela que Ele não é solidão em si mesmo. Revela que a sua essência é um oceano infinito de amor. Deus é amor, Deus é comunhão, não nos esqueçamos jamais disso. Em Deus, ou melhor, no Deus comunhão, nós somos batizados, somos mergulhados nesta comunhão. A comunhão, então, a partir do nosso batismo, esta comunhão pura da Trindade vive em nós. Por isso que o egoísmo, a falta de comunhão é tão nocivo ao ser humano, porque quando somos egoístas buscamos a realização em nós mesmos e não mais a realização em Deus. Por isso que o homem só se realiza quando busca Deus. Se realiza quando busca Deus porque busca voltar à comunhão original da qual ele saiu. O egoísmo rompe com a comunhão, nos torna infelizes, porque buscamos a nós mesmos. A busca de Deus nos edifica, traz ao nosso coração a felicidade, porque nós agora nos unimos àquele de quem nós viemos. Neste mar, neste oceano da falta de sentido dos nossos tempos, será que não é a união com Deus, a busca da união com Deus, o farol que nos norteia e que nos leva ao porto seguro da felicidade? De fato, assim o é. Queridos irmãos, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, ateu, disse certa vez que o inferno é os outros, o inferno são os outros. Será que nós também não acabamos pensando assim nos nossos arroubos de egoísmo e nos nossos distanciamentos da Trindade? É preciso voltar, ao celebrar a Santíssima Trindade, voltar a Jesus Cristo que nos mandou. Vivei em comunhão, sede perfeitos, sejam um
que todos sejam um, como eu e o Pai, nós somos um. Voltemos à unidade de Jesus, voltemos ao coração de Jesus, Jesus que é a face humana, a face visível da Trindade Santa. Queridos irmãos, em meio ao toque dos sinos, lembremos sempre, temos uma missão, a missão de adoradores da Trindade, de servos da Trindade, de amantes da Trindade. Lembremos que essa missão consiste em buscar cada dia mais a nossa semelhança com Deus unitrino. A nossa imagem, lembrem-se do Gênesis, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus unitrino. A imagem já foi resgatada no batismo. Agora a semelhança, nós precisamos buscá-la dia após dia, através de uma imitação. Imitando Deus, será que nós estamos imitando a Deus? Será que nós estamos vivendo realmente a nossa função, a nossa missão, melhor dizendo, a missão fundamental do batizado? É importante nos perguntarmos hoje sobre isso quando celebramos o mistério da Santíssima Trindade. Ou será que nós estamos ignorando a marca da Trindade que há em nós? Será que estamos vivendo como a Trindade desejou que nós vivêssemos? Ou será que estou vivendo a vida de quem já matou a Deus, excluindo Deus da sua própria vida, fugindo e ausentando-se da comunhão? Querido irmão, querida irmã, que jamais cometamos essa ofensa a Ele, de fugir da comunhão com Ele, de ignorar aquilo para o qual fomos feitos, de buscar outras coisas, outras pessoas, senão a Deus em primeiro lugar. Cultivemos o amor à Trindade Santa, cultivemos o amor à Trindade que habita em nós, para que um dia também nós habitemos no seio da Trindade, no reino dos céus. Deus abençoe você, sua família, venha em auxílio às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.